Olá, boa noite, Carols da minha vida. Boa noite. Boa Como noite! está meu doce de coco? Tô bem, e você? Tudo bem? Tudo Que ótimo bom. aqui. Como é que tá Santa Catarina aí? Tá bem, tá bem. Todos na mesma situação, né? Cada um buscando encontrar seu ponto de equilíbrio nesse momento. É verdade, não está fácil, mas estamos em busca. Então, hoje eu Exatamente. convidei a Miana, que ela é nutricionista, profissional de educação física, ela vai se apresentar daqui pra gente, para a gente falar um pouquinho sobre dietas, a questão da imunidade e a questão do peso corporal, nós acreditamos que isso é um dos fatores que mais estão deixando as pessoas assim com dúvidas, né? Algumas pessoas querendo fazer. Isso foi um tema que eu trouxe para ela, porque muitas alunas minhas estão querendo fazer dietas restritivas nesse momento. E é uma coisa que eu acho que serve também para alertar outras pessoas, né? Porque esse isolamento acaba dando uma sensação de que não estou fazendo nada, né? Porque eu não me mantenho naquele ritmo de vida normal, digamos assim. Então, aí me veio esclarecer um pouquinho do que nesse momento é benéfico para a nossa saúde, o que vale a pena fazer, o que não fazer nesse momento, né? O que respirar, vamos se acalmar. E como a gente pode ter uma imunidade boa, né? Manter ou aumentar a imunidade. Então, é com você, meu bem. Eu já trouxe um caderninho para me anotar tudo. É com a gente, né, Carol? Tá todo mundo ouvindo bem? Para mim, tá tudo Sim? ótimo. Tudo ótimo, ó, perfeito. Gente, então, eu e a Carol nos conhecemos há um bom tempo atrás já. E inclusive, nessa época, a Carol ainda nem tinha feito a faculdade de Educação Física. A gente se Não. conheceu em Porto Alegre. Hoje eu moro em Itapema, Santa Catarina, e a Carol no Rio. E eu espero de verdade que a gente possa contribuir um pouquinho com tudo isso que a gente está vivendo, principalmente no que diz respeito à nossa saúde, né? E quando eu estava conversando com a Carol essa semana e a gente trouxe a ideia de fazer a live, ela me disse que tem muitas alunas que estão relatando a questão de, como estão em casa, provavelmente, mesmo que esteja fazendo exercício físico, mudou, teve que adaptar, então muitas vezes não segue na mesma intensidade que estava fazendo, e que tem, então vou fazer uma dieta mais restritiva, porque dessa forma eu vou segurar, né? Vou segurar o meu peso, enfim. E o que acontece, tá? Quando a gente fala em imunidade, é fundamental a gente entender que quando a gente restringe carboidrato, a gente aumenta a liberação do hormônio cortisol. E isso diminui a nossa resposta imunitária ou a nossa resposta imunológica. Então, esse não é o momento de fazer uma dieta restritiva, tá? Não é o momento da gente pensar em restringir, principalmente quando a gente fala de carboidrato, por ter essa relação direta com o cortisol. A partir do momento que eu tenho o cortisol lá elevado de uma forma crônica, eu vou estar debilitando a minha resposta imunológica, tá? Então, isso é bem importante da gente falar. O que a gente precisa nesse momento, né? A gente precisa buscar equilíbrio de todos os nutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Não é a hora da gente pensar em restringir um, é hora da gente buscar neles tudo que a gente precisa. E claro que isso tem uma questão muito individual, porque pode ser que pessoas que já tenham uma dieta com um teor menor de carboidratos, já estão bem adaptadas a isso, não vão ter essa questão fisiológica tão presente. Mas é por isso que é muito importante todo mundo se conhecer, né? E perceber que nesse momento o mais importante é pensar o que tu vai estar dando para o teu corpo para suprir ele, para dar para as tuas células essa proteção, que eu acho que é a palavra principal, é se proteger. Porque a gente sabe que não tem como evitar a infecção se tu tiver contato com o vírus,
também não tem alimento que cura, mas tem como a gente fortalecer o nosso sistema imunológico para que, caso a gente fique doente, a gente se recupere mais rapidamente. Então, né? Com certeza. Então, é importante a gente falar nisso. Claro que quando a gente fala em sistema imunológico, não é só sobre alimentação. Não fazer dietas restritivas, principalmente quando a gente fala de carboidrato, é um ponto. Mas a gente tem que levar em consideração outras coisas que aumentam o cortisol. Tá? Então, quando eu durmo mal, quando eu tenho sono de má qualidade, aumenta o cortisol. Quando eu tenho um gerenciamento de estresse ruim, se eu não estou sabendo lidar muito bem com essa situação, eu aumento o cortisol. Então, é bem importante, por isso que a gente começou falando de cada um buscar o seu equilíbrio, mas quando a gente fala em restringir carboidrato, quando a gente fala em sono de má qualidade, quando a gente fala em não ter um bom gerenciamento de estresse psicológico nesse momento, eu estou mantendo meu cortisol elevado e a minha imunidade vai baixar, tá? Não tem imunidade que resista a cortisol alto. Então, a gente precisa buscar o nosso ponto de equilíbrio. Show. E assim, teria algum tipo de carboidrato que, né? A gente sabe sobre as farinhas ali para evitar, mas teria algum tipo de carboidrato que tu diga assim, não, esses são os mais, são essenciais e acabam te favorecendo nesse momento de não muita atividade, digamos assim. Perfeito, Carol. Claro que quando a gente fala em carboidrato, a gente sempre vai buscar carboidratos mais nutritivos, certo? Eu acho que isso é importante a gente falar. A gente vai buscar carboidratos que tenham mais fibras. Para buscar comida de uma forma geral. Né? Então, quando a gente fala em carboidrato... Desculpa, Carol, não escutei. Que te nutra, né, na verdade. Com certeza. Com certeza. E então, quando a gente fala em carboidrato, a gente tem que pensar no carboidrato comida, né? Na batata, com qualquer tipo de batata. Quando a gente pensar em grãos, preferencialmente integrais, então arroz integral, por causa da quantidade de fibras. Um excelente carboidrato, a aveia, por exemplo, para esse período, pela quantidade que ela tem de beta-glucana, que é um tipo de fibra. Por que isso, tá? A gente buscar carboidratos com maior quantidade de fibra. Acho que isso é bem importante a gente falar. O nosso potencial imunológico, 80% do nosso potencial imunológico vem do intestino. Ou seja, quando a gente entra em contato com uma bactéria, com vírus, com fungo, quem ativa o sistema imunológico, quem dá esse gatilho inicial para o sistema imunológico entrar em ação é o intestino. E se o nosso intestino não estiver bem, vocês já devem estar imaginando que o nosso sistema imunológico também não vai estar tão bem, já que a gente tem aí o grande papel do intestino nessa ativação do sistema imunológico. E quando a gente fala em intestino, a gente tem um equilíbrio de bactérias que habitam o nosso intestino. Todos nós temos bactérias que estão lá no nosso intestino. E quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias, tendo mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas, que é o que a gente chama de disbiose, tá? Quando a gente tem um desequilíbrio dessa nossa flora intestinal, isso vai estar debilitando a nossa imunidade, né? Eu vou estar aumentando a inflamação e vou estar diminuindo a minha imunidade. E como que é uma forma bem simples para voltar lá no carboidrato de eu ter um intestino bom e ter uma imunidade boa? Comer carboidratos ricos em fibras, porque as fibras são substratos, ou seja, elas são os alimentos das bactérias benéficas, tá? Essas bactérias benéficas que a gente tem, os probióticos que a gente chama, elas se alimentam das fibras. Quando elas se alimentam das fibras, vou dar um exemplo aqui, elas têm a formação de ácidos graxos de cadeia curta. Um exemplo é o butirato. E o butirato reduz a inflamação, tá? Então, toda vez que eu pensar em imunidade, eu tenho que estar pensando em reduzir a inflamação, tá? Aumenta a imunidade, eu tenho que pensar em trabalhar a inflamação do meu organismo. Então, um bom exemplo aqui, que eu sou super fã, mas um bom, excelente exemplo é a aveia, tá? Um carboidrato de ótima qualidade, com uma grande quantidade de fibra. Mas frutas em geral, legumes em geral, e principalmente quando a gente fala em frutas e legumes íntegros, né? Que eu uso a casca, que eu uso o caule, que eu uso tudo que for possível usar daquele alimento. Porque a partir do momento que eu começo a retirar, eu começo a perder uma grande quantidade de fibras, tá? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que carboidrato que eu como. Carboidratos naturais, ricos em fibras, tá? Então a gente pode falar da aveia, do farelo de aveia, das batatas em geral, todos os tipos de batata, do arroz integral, das frutas, dos legumes, tá? Então a gente pode pensar em todos os carboidratos, provavelmente eu esqueci de algum, mas desses realmente que são da terra, né? Que são da natureza, que são naturais,
e de preferência íntegros, tá? Claro que a gente tem a questão do agrotóxico, que ela é importante. Então, se eu consumo uma fruta que não é orgânica, a casca vai ter um grande teor de agrotóxico, tá? Então, a gente tem que ter esse balanço. Quando for utilizar a casca, o ideal é que a fruta seja orgânica, né? Isso seria no mundo ideal, a gente tem que procurar consumir os alimentos mais orgânicos. Então, acho que principalmente com carboidrato é isso, assim. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Pode deixar dúvidas aí em relação a carboidrato e dieta. E o que tu acha dessa questão de perder, que a gente vê muito assim, perder os nutrientes devido ao congelamento? Como é que funciona? Na verdade, Carol, depende muito do nutriente que a gente está falando, né? Então, a gente pode sim perder alguns nutrientes ao congelar, tem alguns que são mais sensíveis ao calor. Então, quando a gente cozinha, também a gente pode estar perdendo alguns nutrientes. Mas eu acho que a principal questão é a variedade, tá? Porque a partir do momento que eu tenho uma alimentação variada, não como todos os dias a mesma coisa, e a forma como eu preparo é variada, não como, por exemplo, vegetais sempre cozidos, ou sempre crus, ou sempre que eu deixei congelado e comi depois. Eu tenho que procurar variar. Quando eu consigo comer uma comida fresca, ótimo. Variar o preparo de crus e cozidos. E assim eu sempre vou ter a oferta dos diferentes micronutrientes que a gente precisa para a saúde. Então eu acho que... E claro que tem a questão do congelamento agora, para evitar ficar indo no supermercado com muita frequência. Excelente. Eu acho que é como a gente falou logo no início, é encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, se vai facilitar a minha vida eu manter algumas coisas preparadas para que eu não tenha que estar indo com tanta frequência, perfeito, tá? E com relação agora, até uma dica prática, assim, a salada, tá? Quanto mais seca, se vocês deixarem a salada verde de uma forma geral, melhor, porque ela dura bastante. Então, na hora de higienizar, seca bem ela, pode até colocar um papel toalha, porque quanto menor a atividade de água, maior a durabilidade. Tipo, aqui em casa, quando eu faço uma rúcula, um agrião, dura tranquilamente 5, 7 dias, assim, na geladeira, tá? Então, é uma estratégia pra gente... um videozinho uma vez, né? Então, é uma estratégia para durar mais, né? Pra gente não estar nem desperdiçando e jogando fora. E também aproveitar. Ou também, claro, dá para fazer alguns preparos e deixar congelado, tá? Também pode ser bem feito. Evita também o ir nos mercados, né? O tempo todo, né? Que acaba que a gente com certeza. Não tem outra coisa. Sim, com certeza. Por isso que agora a gente não tem aquela liberdade, tanto para cuidar da gente, como para cuidar dos outros, faltou tal coisa, vamos no supermercado. Né? Então, melhor se preparar para ir no supermercado com mais tempo e aí organizar, seja congelando, cuidando bem para manter verduras, principalmente as folhas bem secas, porque isso vai durar, não vai desperdiçar. Então, acho que isso é importante. Show. A gente falou ali do carbo. E aí a gente ia entrar numa questão assim de o que seria uma dieta ideal, né? Daí que foram falado ali, que tu falou do carboidrato, da proteína e das gorduras. O que seriam as gorduras aqui mais específicas para serem utilizadas nesse momento? Pasta de amendoim? Pode ser sim. Acho que alguém gosta bastante de pasta de amendoim. Sim, o amendoim pode ser uma excelente fonte de gordura, tá? A gente tem que cuidar um pouquinho com o excesso de gordura saturada, tá? Porque o excesso de gordura saturada, ele aumenta a inflamação. Então, a carne vermelha em excesso vai aumentar a inflamação. E toda vez que eu tenho um processo inflamatório, eu tenho a minha imunidade debilitada. Para ficar bem fácil de entender, é só olhar para os grupos de risco, tá? O que um hipertenso tem, o que o diabético tem? Eles têm processos inflamatórios. Quando a gente tem a inflamação alta no nosso organismo, a gente tem a nossa imunidade debilitada, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar ações entre alimentação, exercício físico, sono, gerenciamento do estresse, tudo que condiz com o estilo de vida saudável, né? A gente precisa encontrar ações que façam com que a gente tenha mais antioxidantes e anti-inflamatórios do que pró-oxidantes e pró-inflamatórios, tá? Então, quando a gente diz a respeito em gordura, cuidar um pouquinho com o excesso de gordura saturada, tá? É um bom momento para consumir mais peixes, caso você não consuma pela quantidade de ômega 3. O ômega 3 tem um potencial anti-inflamatório muito bacana, então vai auxiliar nessa questão da gente estar trabalhando, né, toda a questão anti-inflamatória.
E também todas as gorduras aí, monopólio, a gente pode falar da pasta de amendoim, a gente pode falar das castanhas de uma forma geral, nozes, Bom, todas muito bem-vindas, tá? Do azeite de oliva, então todas essas gorduras são muito bem-vindas para a gente estar utilizando. e essa questão do azeite de oliva, em termos de esquentar ele, Não tem problema né? nenhum. Nenhum, tá? Já saíram vários estudos, inclusive é o meu preferido, tá? Não tem problema nenhum a gente estar utilizando o azeite de oliva para cozinhar. Se a gente faz preparações muito longas no calor, ele pode perder um pouquinho das propriedades Mas é benéficas dele, tempo digamos assim, mas de... é com o tempo. Teve um estudo até que saiu esse ano que, por exemplo, tá? Se for fazer uma preparação de até 6 minutos, por exemplo, um ovo ou algum refogado que eu vou fazer, não modifica absolutamente nada na composição do azeite de oliva, tá? E justamente Entendi. pelo fato de ele ter muitos antioxidantes, que é isso que a gente estava falando, compostos ali bioativos, isso evita com que ao entrar em calor, ao entrar no processo de calor, ele oxide mais rápido, tá? Ele, sem dúvida, é uma das melhores opções que a gente tem para estar utilizando, tanto para cozinhar como para temperar a salada. Se quiser ter em casa duas opções, eu escolho uma opção com uma acidez menor, uma melhor qualidade, um extra virgem para salada, e um azeite de oliva com uma qualidade um pouquinho, digamos assim, um pouco mais barato, que eu quero utilizar para tá cozinhando também. Aqui em casa a gente acaba utilizando mesmo porque a gente utiliza muito pouco. A gente resolveu investir em boas frigideiras e a gente acaba não utilizando óleo para preparação nenhuma. Então o azeite ele acaba não sendo muito utilizado. Dá para grelhar o azeite, dá sim. O azeite de oliva é a melhor opção para cozinhar que a gente tem aí dessas mais comuns, tá? A gente tem algumas outras opções interessantes, mas aí é mais difícil de encontrar, não encontra com tanta facilidade. Então pode ser sim uma opção interessante tanto para cozinhar como para estar utilizando para temperar, tá? E o óleo de coco? Olha, o óleo de coco a gente tem prós e contras, né? Porque ele entra na questão de que ele é... Eu gosto de utilizar o óleo de coco, mas a gente tem que cuidar quando a gente busca um alimento como milagroso, né? Que foi o que aconteceu com o óleo de coco. A gente quer usar óleo de coco para tudo. É óleo de coco no café, é óleo de coco nisso, é óleo de coco naquilo. E o óleo de coco também é uma gordura saturada. Então, se eu consumir em excesso, eu vou estar aumentando a minha inflamação e isso vai ser prejudicial para o meu organismo. Então, quando a gente fala em alimentação, o ponto-chave, gente, é não querer buscar nenhum alimento milagroso, tá? Nenhum alimento que tu vai usar para tudo, para todo tempo e toda hora. E variar, tá? E variar. Recomendação, eu gosto muito e sempre indico para os meus pacientes cozinharem com azeite de oliva. Quando utilizar óleo de coco? Por exemplo, fazer uma preparação de um bolo que tu vai fazer em casa. É uma opção excelente, tá? Utilizar como uma forma de variedade, ótimo. Utilizar o óleo de coco como o único óleo presente no planeta Terra, não acho tão interessante assim, tá? Porque a gente pode estar consumindo um pouquinho demais. Entendi. E essa questão do processo de inflamatório, tá? Foi uma pessoa no teu consultório. Como que tu avalia essa questão? Como que tu tiraria uma pessoa desse processo inflamatório? Existe um passo a passo? Porque a gente vê muito assim, ó, shots milagrosos, né? Aí a gente entra na questão do milagre também, né? Que é um pouco que não existe um milagre, mas assim, de uma forma geral, um estilo de vida saudável, tá? Ele vai ser anti-inflamatório, ele vai ser antioxidante, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Numa alimentação natural, livre de industrializados, em praticar exercício físico, em dormir bem, em gerenciar o meu estresse, tudo isso vai estar fazendo com que eu busque um equilíbrio entre o meu mecanismo pró-inflamatório e anti-inflamatório, né? Que eu tenho um equilíbrio que eu tenho um equilíbrio no meu organismo. O que é importante? A gente tem substâncias que a gente chama de compostos bioativos, que são os antioxidantes, que eles auxiliam para a gente ter essa redução, né? Esse processo aí que a gente chama para reduzir a oxidação, então o antioxidante. São vários, tá? Eu vou citar alguns aqui. Mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, além de algumas coisas que a gente já falou, um composto muito interessante é a quercetina, tá? Que ela está presente na cebola e também na maçã, por exemplo. Então, a gente utilizar a maçã aí com casca, tá? Porque ela se concentra principalmente na casca.
é interessante, então preferencialmente orgânica essa maçã. E a cebola também, ela acaba se concentrando na casca. Bastante dessa quercetina, que é um tipo de composto bioativo. O que a gente pode fazer com a cebola? Um chá. E eu juro que não fica com gosto de casca de cebola, fica com gosto de cebola, tá? Chá amanhã. Pode usar essa casca de cebola para fazer um chá, é super antioxidante. E aí, claro, pode até misturar com outros chás que são também bem benéficos para a nossa imunidade, tá? A quercetina é um exemplo que a gente tem aí de antioxidante. A gente também tem as antocianinas, que são dos alimentos roxos, então os arroxeados, de uma forma geral, frutas e legumes, tá? Também tem um potencial anti-inflamatório, antioxidante bem interessante. Sim, a cebola roxa, berinjela, beterraba, mirtilo, uva, tudo entra nesse grupo, tá? Das antocianinas, açaí, que também é um grupo bem interessante para a gente estar consumindo. Os carotenoides, que são principalmente dos alimentos alaranjados, também são bem interessantes para a gente estar consumindo. Outro ponto interessante que eu acho que dá para falar é dos temperos, das ervas, das especiarias, tá? Elas contêm uma quantidade de antioxidantes infinitas. Então, a gente pode estar aproveitando disso, do manjericão, do orégano, do tomilho, para estar beneficiando a nossa saúde. Claro que aí, fresco ou desidratado. Evitar comprar aqueles temperos muito industrializados, porque não vai ter só tempero ali dentro, né? Vai ter alguns outros aditivos alimentares. Mas os temperos são uma forma bem interessante também da gente estar agregando antioxidantes. Outra coisa que a gente pode pensar também é no alho, tá? O alho possui a alicina, tá? Que é muito interessante para a nossa imunidade. Só que a alicina é sensível ao calor. Então, quando a gente prepara, por exemplo, o alho ali numa comida, ele já não vai ter uma quantidade suficiente para ser eficiente no nosso organismo. Então, o ideal é pensar numa preparação crua. Eu aqui em casa, uma preparação que eu gosto muito, que eu acabo fazendo, é a pasta de grão de bico, é o hummus, que aí eu trituro o grão de bico cozido com alho, com cebola e tudo cru. Né? Eu consigo aproveitar um pouquinho mais dos benefícios. Ou uma dica é evitem ficar cozinhando demais o alho e a cebola, sabe? Dá aquela refogadinha rápida e deu. Porque o que acontece às vezes é que a gente deixa, fica, aí a gente acabou perdendo muito das propriedades, tanto do alho como da cebola, que são aí dois importantes amigos da imunidade, tá? Mas nessa questão, voltando um pouquinho que tu perguntou de como a gente trabalha uma dieta, uma alimentação mais anti-inflamatória para eu estar reduzindo a inflamação, pensa nas cores. Tá? Eu acho que é uma forma excelente da gente pensar em ter cores na minha alimentação. Verde, roxo, laranjas, amarelos, vermelhos, tá? Aí, esse grupo tem uma variedade enorme. Se a gente pensar nos alaranjados, tem uma oferta muito maior do que outros. Então, procura pensar nas cores. É uma forma bem interessante da gente estar ingerindo antioxidantes, tá? Então, cores principalmente provenientes de frutas e legumes, tá? Se possível, orgânicos, melhor ainda, porque infelizmente a gente tem uso indiscriminado de agrotóxicos aqui no nosso país. E os agrotóxicos ativam a nossa resposta inflamatória, que faz a nossa imunidade cair, tá? Além das cores, a gente pode ter muito antioxidante, então, nos temperos, nas ervas, nas especiarias, tá? Gengibre, a gente pode usar aqui, alho, cebola, também muito interessante. Outro ponto, chás, é uma excelente forma da gente extrair compostos bioativos, tá? Então eu posso estar fazendo diferentes tipos de chás. O chá verde tem catequinas, que é um potente antioxidante, então vai estar auxiliando a reduzir a inflamação. O gengibre, tá? Como eu já falei, a casca de cebola, a gente pode fazer chá. Tudo isso auxilia para a gente estar trabalhando na redução dessa inflamação. De uma forma geral, claro, falando para todos, tá? Mas se a gente parar para pensar o que é isso, é uma alimentação natural, né? Onde eu estou buscando cores, temperos, chás, tudo proveniente de alimento. Então, acredito que é uma forma da gente sintetizar, a gente buscar a alimentação mais limpa possível, né? Mais limpa possível. É a melhor forma, então, de reverter esse processo inflamatório. Com certeza, com certeza. Mas e tem um outro ponto que a gente pode pensar, tá? Que já falei um pouquinho nele aqui, que é o intestino, tá? Porque tudo começa no nosso intestino. Inclusive, a maior parte da nossa resposta imunológica vem do intestino. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Eu costumo falar isso para as minhas pacientes.
Quando a gente compra uma fruta, por exemplo, a gente pode comer e ter um bom proveito dela, pode fazer uma linda receita, ou ela pode apodrecer e ir para o lixo, certo? Se a gente não comer. Isso acontece no nosso corpo, só que quem define isso é o intestino, tá? Então, ele que vai definir se aquele alimento que a gente está comendo vai servir de nutriente, vai servir para ter as funções que o nosso organismo precisa, ou se vai virar lixo, tá? Vai realmente ser excretado. E aí eu falo de qualquer alimento, não necessariamente de um alimento ruim, tá? De um alimento que faça mal para a nossa saúde. Então, a nossa saúde digestiva, o nosso intestino, ele é fundamental. Até porque é o primeiro contato que a gente tem no mundo externo, né, de um alimento com os nossos órgãos. Então, esse contato e essa digestão toda, se ela não estiver acontecendo de uma forma boa, se eu tiver um desequilíbrio dessas bactérias que estão ali no meu intestino, que eu já falei, essas bactérias, a gente tem que ter um maior número de bactérias benéficas do que patogênicas. Todos nós temos essas bactérias dentro da gente. Tanto para a gente ter uma qualidade da flora intestinal adequada ali para digerir os alimentos, para absorver os nutrientes, como também para formar uma barreira de proteção no nosso intestino, tá? Porque ele é essa porta de entrada do mundo externo para o mundo interno, digamos assim. Então, se essa porta estiver bem fechadinha, ela não vai deixar entrar patógenos, ela não vai deixar iniciar uma inflamação que pode, né, pensando aí a longo prazo, gerar uma patologia, que é o que a gente chama de intestino permeável, quando a gente não tem um intestino que está saudável, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Se nosso intestino tiver uma boa barreira, não entra qualquer coisa, ele vai selecionar muito bem o que passa, o que absorve. Agora, se ele tiver umas frestas, tá? Que é o que a gente chama de intestino permeável, pode entrar patógenos, aí a gente pode pegar uma infecção com muito mais facilidade, tá? Acho que isso é bem importante a gente falar, por exemplo, tá? Uma mulher que tem candidíase com frequência. O intestino tá bagunçadíssimo. Bagunçadíssimo. Por quê? Porque eu tô com uma quantidade de bactérias benéficas menor, e aí a cândida se aproveita disso, é um fungo oportunista e toma conta. Tá? Então é um sinal de que... uma curiosidade agora, tá? Poderia se dizer assim que todas as doenças, elas se iniciam no intestino? Todas, a gente talvez estaria, não sei se todas, mas assim, a maioria, tá? A grande parte das doenças, hoje a gente fala, o intestino é conhecido como segundo cérebro, né? Ele já tem muitos estudos falando sobre isso, mas a gente pode, assim, nem somente uma doença, sintomas, tá? Quando você tá com sintomas que não são agradáveis ou que você sabe que não estão de acordo com um bom estado de saúde, pensa no intestino, tá? Seja pela imunidade, como eu falei, que ele é responsável pela questão em 80% do nosso potencial imunológico, mas seja por essa questão de processos inflamatórios, que pequenos processos inflamatórios começam no intestino, tá? Porque, como eu falei, é ele que define o que vai acontecer. Então, a gente olhar com mais carinho para ele e, principalmente, tá? Quando a gente fala em intestino, não somente pensar na frequência com que a gente vai no banheiro. Porque às vezes isso acontece com as minhas pacientes. Ah, não, mas eu vou no banheiro todo dia, então o meu intestino tá maravilhoso. Só liga o intestino a isso. Além da frequência, não sei se alguém tem vergonha de falar de cocô, mas além da frequência, é muito importante a gente pensar no aspecto, tá? Como que está esse meu cocô, tá? Ele tá num formato que a gente diz bonitinho ali, de banana, ou ele tá, por exemplo, sempre naquelas bolinhas que indicam falta de fibras e falta de água, ou ele tá com um aspecto mais de diarreia que indica má absorção de nutrientes ou até mesmo uma alergia alimentar. Maravilha, isso tudo! Eu tenho que fazer força, não é o ideal, é que eu não faço, ou é muito incontrolável toda vez que eu vou no banheiro, também não é normal. Eu costumo dizer que um bom intestino é aquele que sai suave, né? Que tu não precisa nem fazer força e também não tem aquele desespero. Aquele tá em equilíbrio. Que está em equilíbrio, tá? Legal. Isso significa que está em equilíbrio. Então, um aspecto bem legal para vocês em casa, assim mesmo, observarem o intestino de vocês, comecem a observar o cocô, tá? Claro que um ou outro dia ele fugir do padrão é normal, às vezes comer uma coisa diferente. A gente não está falando de uma coisa pontual, mas na maior parte do dia de vocês, comecem a observar, tá? Como é que é a sensação que vocês têm, isso é um ponto importante, tá? Como é que é o aspecto desse cocô, né? Ele sai inteirinho, ele sai em pedacinhos, ele é mais mole. Comece a observar isso, porque isso diz muito sobre a nossa saúde, tá? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E o preso? E o que
O intestino, a constipação, o que normalmente o é intestino. constipação? Normalmente, constipação tem dois fatores principais, tá? Falta de fibras e falta de água, tá? Aquelas mais bolinhas, ou até mesmo bolinhas que chegam a estar juntas, mas ainda assim, mesmo no cocô, tu vê as bolinhas, né? O que é isso? Primeiro, invista mais em fibras. Farelo de aveia, psyllium, frutas com cascas, investe bastante em fibra, tá? Segundo, investe em água. Por quê? Quando eu tenho, eu imagino aqui, eu acho que dá pra ver, né? Quando eu tenho o meu tubo digestivo ali e eu não tenho fibra assim, ó, aí o meu intestino vai se contrair, mas ele não consegue movimentar, porque não tem fibra Entendi. suficiente, né? Não consegue, ele vai ter os movimentos peristálticos, que é o movimento do intestino, mas vai ficar lá parado. Agora, quando eu tenho muita fibra, mas não tenho água, é como se fosse um tijolo. Aí ele aperta, mas ele não consegue fazer mexer, porque é duro, esse tijolo não mexe. Uhum. Agora, quando eu tenho fibra e água, é como se fosse uma É mais esponja. maleável. Ele aperta, essa esponja vai soltar água e o cocô segue a direção dele, tá? Então, quando uma pessoa que tem constipação, pensa em fibras e pensa em água, tá? Inclui mais frutas, farelo de aveia, que eu já falei várias vezes aqui, psyllium também, mas ele... e pensa em água, porque senão ao invés de ser essa esponja, vai ser o tijolo e aí vai ficar parado. E o grande problema de ficar parado, o cocô, não é só o fato de estar ali mesmo, né, com as fezes paradas, mas sim com o fato de quando está parado, ele começa a reabsorver as substâncias que seriam eliminadas. Então, ele começa a reabsorver hormônios que seriam eliminados, toxinas que seriam eliminadas, e aí tudo isso começa a voltar para o nosso corpo. O que acontece? Um desequilíbrio, certo? Se um hormônio que estava sendo excretado voltar ali, vai causar uma bagunça no nosso metabolismo. Então, o intestino preso vai muito além da sensação de estufamento ou de desconforto. Tem que pensar que não é normal, tá? Eu costumo dizer isso. Não é normal ter um intestino preso, tá? A frequência ideal, ela pode variar. Tem gente que vai mais de uma vez por dia no banheiro e pode estar tudo bem, tá? Não tem nada de errado nisso. Aí a gente tem que levar em consideração o aspecto, né? Como é que tá esse cocô. Vai várias vezes no dia de diarreia? Então tem alguma coisa que a gente tem que avaliar. Mas eu acho que a dica que a gente pode deixar é realmente olhar mais atenção para o intestino. E aí a gente pode pensar nas fibras, como eu já falei, na água, e a gente também pode pensar nos probióticos, tá? E aí a gente tem os probióticos, claro que uma boa alimentação rica em fibras já vai estimular essas bactérias benéficas, porque elas se alimentam dessas fibras, tá? Então, se eu tiver uma boa alimentação, eu já vou estimular a recolonização dessas bactérias, desses probióticos. Mas eu também posso consumir alimentos, tá, ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir, a kombucha, esses alimentos mais fermentados. E eu também posso suplementar probióticos, tá? Que é uma forma bem interessante de eu estar dando para o meu organismo essas bactérias, tá? Então é uma forma interessante, principalmente, tá? De uma forma geral. Aquele período que você sabe que a imunidade já está mais debilitada, ou tomou antibiótico, porque o antibiótico ele não é seletivo, ele vai matar tanto as bactérias que estão causando a doença, como as bactérias benéficas. Então, tomou antibiótico, pode ser um bom momento de estar utilizando probióticos, tá? É um bom momento da gente estar fazendo uma probiótico-terapia, que a gente chama. E probióticos hoje a gente encontra para vender com bastante facilidade, inclusive nas farmácias. Mas cuidado também com ficar tomando muita coisa por conta própria. Mas, de uma forma geral, eles sim podem ser muito positivos para a imunidade, pensando nessa recolonização das bactérias benéficas, tá? Tá. E agora nós vamos para uma questão que, claro que isso tudo influencia, mas assim, é mais falado, né? Não, antes eu quero fazer uma pergunta. Iliana, e eu nunca mais vou poder comer lixo? Todo mundo pode, aí é o equilíbrio, né, minha gente? Tá, mas aí assim, ó, o que que... Eu tô num processo anti-inflamatório. Eu entrei contigo, mas assim... por quanto tempo eu vou ter que comer? O que que é o saudável comer? Na verdade, assim, não existe a dieta ideal, não existe a dieta padrão, né? Porque o que pode ser bom para mim não necessariamente é para ti. Mas de uma forma bem geral, o que a gente já falou aqui
alimentos de verdade, né? Comida de verdade, natural, sem rótulo, sem processo industrial no meio, tá? Se eu estiver fornecendo cor para minha alimentação, proveniente de legumes, de frutas, eu vou estar fazendo esse processo, essa alimentação mais anti-inflamatória. Mas não significa que se uma, duas vezes, aí vai depender muito da rotina, eu como alimentos, digamos assim, que não são tão benéficos para a minha saúde, que isso vai jogar tudo por água abaixo, né? Que as coisas vão... isso não vai ser um ponto para estragar a nossa saúde, enfim. Isso é muito importante, né? Porque tem pessoas que entram num ciclo de dieta, de reeducação alimentar, e elas entendem que nunca mais vão comer. E aí eu acho que isso acaba te trazendo uma ansiedade, um certo desespero, porque no momento em que tu tem uma recaída, digamos assim, tu já põe tudo a perder, tu já desiste de tudo. E eu acho que essa informação que tu trouxe de uma ou duas vezes, claro que a pessoa, né, vai se sentir... é possível de não se perder o todo, né? Com certeza. E a gente tem que pensar assim, né? Independente do estágio que você esteja na alimentação, todos buscamos sempre melhorar, né? Todo mundo tem aquilo que percebe que tem que melhorar. Mesmo sem a ajuda de um profissional, eu tenho certeza que cada um sabe pontos que precisa melhorar. E o que eu acredito que seja importante? A gente ter um pouco mais de paciência com os nossos erros, né? Ah, ok, hoje não foi bom, mas isso não significa que a semana inteira a minha alimentação tem que ser ruim porque hoje não foi bom. Então, a gente tem um pouco mais de paciência, mas também a gente saber que o ponto-chave, a palavra que eu gosto muito de utilizar é continuar, tá? Beleza, hoje não foi tão bom? Continua. E não para e começa. Para e começa, tá? A gente não precisa estar sempre recomeçando, né? Uma nova dieta, uma nova dieta. Eu acho que a ideia é a gente buscar uma dieta que funcione para a nossa rotina, que funcione para a nossa saúde, para a nossa imunidade, e que também, dentro dela, porque isso é saudável, a gente tem aqueles alimentos que talvez não são tão positivos para a nossa saúde, mas que ali, uma vez ou outra, realmente como uma exceção, eles não vão estar prejudicando a nossa saúde. Eu acho que o grande balanço é saber o que é regra e o que é exceção, que às vezes isso acaba bagunçando. E como tu disse, Carol, não significa que agora isso acontece muito, principalmente quando a pessoa está iniciando assim, uma mudança de hábitos alimentares. Já comi errado agora, então, saber, vou comer errado, já almocei no que não deveria, vou jantar também uma pizza. E aí acaba virando uma cascata, né? Vira um ciclo, hoje eu comi, amanhã eu como de novo. Então, eu acho que o mais importante é isso. Não foi tão bom? Ok, tudo bem. Aceita, né? Seja um pouco mais paciente contigo mesmo e bola pra frente. Acho que isso é o mais importante. Respeita, aceita que precisou talvez daquele momento. E aquele momento também acabou sendo de uma forma mental mais saudável e tá tudo bem e volta pra dieta, né? Eu acho que isso é importante. E vamos ao peso corporal. Sim, deixa eu só passar umas dicas bem rapidinhas sobre imunidade. Que eu acho que é importante a gente falar rapidinho, que a gente falou de saúde, de imunidade, de intestino, né, de fibras e de não restringir carboidrato. Mas quando a gente fala de imunidade, aqui ela surgiu, todo mundo tem falado dela. Eu sei que a maioria aqui deve saber o quanto a vitamina C é importante para a imunidade, principalmente porque ela faz maturação das nossas células imunológicas, tá? Dos linfócitos. Então, sim, ela é importante. Só que a vitamina C, a gente não consegue absorver uma grande quantidade de vitamina C numa única refeição. Então, o ideal é que você tenha um consumo de vitamina C fracionado ao longo do seu dia, tá? Isso é um ponto importante. Onde a gente encontra com facilidade frutas cítricas, né? Um dos pontos mais fáceis. Mas verdes escuros também tem bastante vitamina C. E aí que eu quero falar dos verdes escuros, que se você quer ter uma melhor resposta imunológica, aumente seu consumo de verdes escuros. Por quê? Os verdes escuros, eles são ricos, dentre vários nutrientes, em ácido fólico, em folato, né? Que o folato, ele é muito importante para a nossa renovação celular, tá? Tanto que é o que as gestantes tomam,
né? Só para refrescar a memória, quando elas estão grávidas, porque precisa ter uma renovação celular muito rápida para aquele bebê se desenvolver. E o que a gente mais precisa num momento como o que a gente está vivendo é de novas células, tá? Então, os verdes escuros, pela presença de ácido fólico e também de vitamina C, e aí a gente também poderia citar cálcio e magnésio, que tem nesses nutrientes, mas principalmente falando de imunidade, ácido fólico e vitamina C, o ácido fólico para renovar as células e a vitamina C para fazer com que essas células amadureçam, tá? Fundamentais. Então, assim, quero fazer alguma coisa pela minha imunidade hoje. Começa a colocar mais verdes, tá? Seja na forma de suco, no omelete, bota um espinafre, compra mais rúcula e agrião para acompanhar o almoço, a janta. O verde que você gosta, tá? Não tenho tanto hábito de salada, é difícil para mim. Quem sabe faz um bolinho, mistura na comida. Então, encontra alternativas, faz uma panqueca, bate. Fica bem gostoso bater no liquidificador, aí a folha, porque ele nem sente o gosto, tá? Então, fica essa dica de, quero pensar na minha imunidade, verdes escuros, tá? Uma forma simples, que todo mundo tem acesso, nos verdes escuros, tanto pela presença de ácido fólico, como pela presença de vitamina C, tá? Show. Era isso. E agora o peso corporal. Vamos à nossa balança. Como é que a gente controla essa questão do peso corporal, que causa tanta ansiedade? Isso eu acho que é um ponto importante, né, Carol? Até tu pode me auxiliar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que o momento agora, talvez o coronavírus chegou para isso, é para mostrar o quanto a nossa saúde é importante, caso ainda não tenha, as pessoas não tenham se dado conta. E eu acredito que é um momento de, por mais que talvez o peso seja importante para você, pensa na saúde. Porque se a sua alimentação estiver equilibrada, se você estiver pensando em dar nutrientes que vão causar essa proteção celular, que vão te ajudar a ter uma melhor imunidade, o teu peso vai ser uma consequência disso. Dificilmente alguém vai ganhar um peso muito significativo na balança se manter uma alimentação equilibrada. A gente tem que levar em consideração, claro, que se mudou a prática de exercício físico, né? Ela tá que bom que somos seres adaptáveis, a gente consegue se adaptar, mas talvez reduziu a intensidade desse treino, tá um pouquinho diferente. Talvez você não possa comer exatamente a mesma quantidade que você comia, certo? Mas eu acho que é importante cada um se perceber e pensar que se eu manter uma alimentação equilibrada, meu peso vai ser uma consequência disso. E aí a gente tem que falar sobre inflamação, porque o excesso de gordura por si só aumenta a inflamação. E lembra que eu já falei várias vezes aqui, quando eu tenho uma maior inflamação, eu tenho a minha imunidade fica debilitada, tá? Por isso que sobrepeso, obesidade, a gente tem aí, infelizmente, muitas pessoas obesas que estão morrendo. Por quê? Porque é uma doença séria, a obesidade. E quando a gente fala em obesidade, a gente tem um processo inflamatório altíssimo. Ou seja, obesos já têm a sua imunidade debilitada. Ponto. Mesmo que se alimentem bem, que tenha a sua imunidade debilitada porque tem excesso de gordura corporal. Então, a gente tem que pensar com carinho na nossa alimentação para manter o nosso peso. Não é como a gente falou lá no início, não é o momento de restringir, de fazer dietas restritivas, porque a partir do momento que eu restringo mais carboidrato, eu aumento o cortisol e debilito a imunidade. Mas eu também tenho que cuidar, não é porque eu estou em casa que eu vou sair comendo tudo ou que pensar que isso vai afetar diretamente a minha saúde, a minha imunidade. Então, eu acho que é encontrar esse ponto de equilíbrio. E cuidado também com aqueles confortos, né? Porque o álcool, por exemplo, que eu vejo que tem muita gente bebendo muito mais nesse período, e é um potentíssimo imunossupressor, né? Ele abaixa muito a nossa imunidade. Então, eu acho que a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio. A questão do álcool ali na questão do intestino. Sim, afeta diretamente a qualidade da nossa flora intestinal, tá? Diretamente. E aí vai começar processos inflamatórios, o que vai baixar a nossa imunidade também. Independente do tipo de álcool. Independente, gente, é uma ilusão, porque na verdade, assim, quando a gente fala do vinho, né, por exemplo... Né? Gin, que é vodka, é gin pó. Quando a gente fala do vinho, claro que ele tem o resveratrol, mas o resveratrol é por causa da uva, e não por causa do álcool. Então, a gente precisa levar em consideração. E já teve alguns estudos, por exemplo, que para esse resveratrol do vinho ser positivo, a gente teria que tomar uma grande quantidade. E aí, na verdade, eu vou estar ingerindo uma grande quantidade de álcool. E não é uma grande quantidade de vinho, né? Não, é uma grande quantidade do resveratrol, né?
Então, assim, quando pensar em antioxidantes, nessa parte, pensa nos alimentos roxos e não necessariamente do vinho. Isso significa que eu não posso tomar vinho? Claro que pode, até porque cada um é livre para suas escolhas. Mas cuidado com o álcool todo dia, tá? Porque eu percebi isso, que muita gente, por essa questão de estar em casa, o álcool está todo dia ali presente. Saiba que além de estar afetando o seu intestino, você está dando de frente ali com a sua imunidade, tá? Porque o álcool é um potente imunossupressor. Então, um pouquinho de álcool todo dia pode sim debilitar a imunidade, tá? Aí a gente vai naquela ideia de que todo dia é domingo, todo dia é domingo. Hoje, por exemplo, hoje é feriado. Ai, ótimo. E aí? Vou pedir pizza hoje, vou pedir botar álcool na geladeira. Agora, só, antes eu quero te perguntar, mas antes até tu falou em hoje é feriado. Eu acho que uma estratégia bem interessante, se você tá trabalhando em casa, se tá mais em casa, acho que cada um tá com a sua rotina, é procurar manter os seus horários, tá? Manter os horários para comer, ter horário para treinar, vai trabalhar, se tá trabalhando, porque senão acaba virando uma bagunça. E aí eu como em qualquer horário, aí tudo vira bagunça, vira festa, final de semana é álcool, então acho que a gente ter uma organização mínima, né, do momento das minhas refeições, ajuda a gente a manter um equilíbrio. Eu acho que a organização de horários, ela é bem importante, tá? Eu vi ali que perguntaram como se livrar disso, né, do álcool. Na verdade, gente, eu acho que é uma questão de consciência, como tudo nessa vida, tá? E aí eu posso falar por experiência própria. Eu já consumi bastante álcool na minha adolescência, e hoje eu consumo uma taça de vinho uma vez por semana, tá? Porque é a bebida que eu mais gosto atualmente. Mas eu acredito que é uma questão de consciência, sabe? Porque o álcool na nossa sociedade, ele é visto muito como uma coisa fantástica, assim, né? É a hora do lazer, é a hora de estar tudo bem. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, apesar de ele ser visto como algo normal, como uma ação normal, ele é prejudicial, a gente não pode esconder isso. Então, eu acho que vem muito de... hoje, quanto eu bebo de álcool hoje? Se você reduzir um pouquinho, você já vai estar dando um passo à frente. Então, a gente não está falando aqui em sair excluindo tudo, mas acredito que dentro das possibilidades, hoje eu estou tomando X vezes por semana, reduz um dia, já vai ser positivo, tá? Então, acho que é desse sentido. Mas eu quero te ouvir, Carol, com relação ao peso corporal. Tu tá me achando gorda? Carol! Não, eu quero te ouvir a tua opinião também, com relação principalmente ao exercício físico. Como é que tá essa questão aí para vocês? Olha, então, o que eu coloco primeiramente para as minhas alunas, tá? Que quando a gente vai começar um processo de emagrecimento, por exemplo, eu não me apego muito à balança, não, né? Que isso é uma questão que acaba puxando muito no psicológico e na ansiedade de querer ver, querer ver, querer ver. E assim, às vezes a gente está tendo respostas em roupas, a gente está tendo respostas visuais, então eu fico muito em mais bem-estar. na foto. Oi? Em bem-estar, muitas vezes também. Eu comecei a dormir melhor. Isso é uma consequência dos meus novos hábitos, do meu peso, dia, né? Desde o primeiro treino, primeira semana, segunda, esses benefícios de capacidade aeróbia, força, isso já vem muito rápido, né? Mas elas ficam exatamente presas ali na balança. Então, assim, eu peço para elas se desapegarem, a gente vai fazendo uma questão comparativa em fotos, né? E uma questão de roupa, né? Para a gente ter, porque a gente sabe que muitas vezes a balança nem mexe, né? Porque como a gente está fazendo treino de força e a gente está em dieta, às vezes é um ganho de massa para uma perda de gordura. Então, assim, o que eu oriento é não se apegar na balança, né? E como a gente acabou indo para um lado assim do fisiculturismo, a gente consegue muito perceber a questão visual nas pessoas, né? E aí, então, eu bato o olho e eu já, né? O rosto, não, esse ombro tá menor. Porque às vezes elas querem ver o quadril. Ai, o quadril. Tá.
Mas olha só, talvez não seja aí o ponto que tu esteja olhando. Olha como os teus braços, olha como tua cintura afinou. Então, assim, E eu acho que isso é importante, é da gente perceber e valorizar cada pequena vitória, seja corporal, física, seja relacionado à alimentação. Então, no sentido de tudo que a gente conversou um pouquinho aqui, eu penso assim, se amanhã alguma coisa que a gente falou aqui ajudou uma pessoa e ela colocar em prática, seja qual for, ela incluir um alimento, ela pensar em alguma outra ação para fazer, ela já vai estar dando um passo à frente. É importante reconhecer isso, né? Essas pequenas vitórias, porque aí isso vai nos estimulando a dar continuidade. Porque às vezes a gente fica, eu quero só quando eu chegar no peso X, ou só quando isso. E aí a gente perde de aproveitar cada pequeno passo que a gente está dando. Então, eu acredito muito que, inclusive para a gente aproveitar esse momento que a gente está vivendo, é hora de se olhar e pensar, tá, o que eu posso fazer mais por mim, pela minha saúde? Seja pensando no físico ou seja pensando de uma forma geral, né, nos meus sintomas, no meu organismo, de uma forma geral. Então, eu acho que isso é importante da gente falar, né, da gente perceber mais cada evolução que a gente tem. dar valor, né? Ah, tanto ali na observação do cocô, quanto na observação do que se perde, do que se ganha. Enfim, ao todo, né? Não adianta olhar só para um ponto e esquecer do resto, né? Aí Com tu não certeza. consegue se manter dentro do propósito, né? Com certeza. E a atividade física entra aí, né? Como um dos melhores auxílios na redução do peso, né? Na questão da imunidade ali também, né? Porque Sem se dúvida. manter... A Aurora tá impossível hoje. Ela tá com O esse Chu e bicho. a Chia estão trancados na cozinha. Ai, o Wagner soltou, ela tá aqui com esse bicho. E, É, então, aí e muitas pessoas estão pensando em parar de fazer atividades, de fazer dieta agora, e não é o momento, né? com certeza não. É, eu acho que a palavra do momento é cada um buscar o seu equilíbrio, seja ele qual for, mas buscando fazer melhorias. O que eu posso melhorar na minha alimentação hoje? O que eu posso fazer para me movimentar hoje? Tá? Se você tem um acompanhamento profissional para se movimentar, excelente. Mas se não tem e já era uma pessoa ativa, não é o momento de parar. Né? Não é o momento de parar, sem dúvida. E aí a gente pode trazer uma questão, claro que tem todo o aspecto de saúde, todo o aspecto, inclusive, de controle de ansiedade que o exercício traz, mas tem uma questão muito importante da imunidade, tá? Porque a contração muscular, o exercício físico de força, ele é responsável pela maior parte da glutamina que a gente tem circulante, tá? E ela é fundamental para o nosso sistema imunológico. Esse aminoácido, que é a glutamina, é fundamental. Então, fazer exercício de força, mesmo que seja em casa, um agachamento, uma flexão de braços, vai auxiliar a ter essa glutamina circulante que vai estar sendo positiva no bom funcionamento do sistema imunológico, tá? Então, é uma forma, inclusive, muito fácil da gente estar estimulando o nosso sistema imunológico com um pouquinho de boa vontade. Talvez você tenha que fazer as suas adaptações, não tá a melhor coisa do mundo. Eu até li isso no Instagram, que alguém falou, não dependa da academia para ser ativo. Isso é uma coisa que tem que depender somente de ti, tá? Independente do espaço, né? Então, assim, eu acho que é um momento da gente pegar esse período de adaptação e evoluir com ele. Talvez não vai ser o momento em que você vai ter uma grande evolução, vai ganhar, né, física, mas é um momento que a gente pode, com certeza, trabalhar mais consciência corporal, que a gente pode aprender outras coisas nesse sentido e, principalmente, manter a nossa saúde em dia. Que eu acho que esse é o foco, é manter a saúde em dia, né? Esse é o principal ponto do momento. Não tem hora para começar, né? E assim, que nem eu e o Rafa tava falando na live. Agora é a melhor hora para começar, né? Hoje a gente tem tempo, hoje a gente tem tudo para fazer, tá tendo aulas online direto aí, né? Muitas. Aproveitar esse ritmo motivacional, talvez também é uma porta para começar.
começa em casa, daqui a pouco as coisas vão se normalizar, tu já vai estar mais apto, tu já vai estar mais condicionado, né? Já vai ter aquela Com intimidade certeza. com o exercício físico, então tu já vai te sentir mais disposta a ir para uma academia, né? A Com manter esse certeza. estilo de vida. Eu acho que tudo é um pontapé inicial, não tem Com muito. certeza. E eu acho que o primeiro ponto mais importante é começar, né? Porque às vezes, se for o caso de você que está aqui nos acompanhando, que tá difícil inserir novos hábitos, sejam alimentares ou de exercício, começa, né? Vai. Não fica esperando a motivação vir ou aquele dia magnífico chegar ou o momento certo, porque isso nunca vai acontecer, né? Não vai ter momento certo, não vai ter. Então, assim, é começar, né? E se você já é uma pessoa que está fazendo isso, usa esse momento ainda para sair melhor disso, né? Com um novo hábito alimentar, alguma coisa que não fazia parte da sua rotina e você conseguiu inserir, ou quem sabe até uma nova prática. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer aula de yoga nesse período, que era uma coisa que eu não fazia, eu tô achando o máximo, eu tô adorando fazer as aulas de yoga. Então, assim, quem sabe usar como um desafio pessoal. Ah, o que eu vou fazer de novo agora? O que eu posso fazer para me desafiar, para sair um pouco daquilo que eu já estou habituada? Então, acho que isso é importante também. Foi liberado, né, no consultas online. Sim. Com essa crise toda, tu tá atendendo? Eu estou atendendo de forma online, sim. 100% online. Na verdade, eu estou dando prioridade porque a gente consegue fazer exatamente com a mesma qualidade o atendimento online presencial. Eu só sinto falta, claro, daquele contato, do abraço, né, das pessoas, mas infelizmente isso não acontece nesse momento. Então eu estou dando prioridade. Aqui em Santa Catarina, na verdade, a partir agora dessa semana, semana passada e agora a partir de amanhã, muita coisa já voltou. Mas como eu consigo manter o atendimento online, eu acho que é o meu papel, é a minha responsabilidade fazer isso, né? Então, eu tenho feito e está sendo muito positivo, tá? Está sendo bem legal. Acho que o fato das pessoas estarem em casa, isso faz com que tenha uma certa intimidade e aí faz com que a motivação para a mudança seja maior, sabe? Eu tenho visto bastante ponto positivo nas consultas online. E se tá perdido também na alimentação, a hora é agora de procurar, né? Dar um novo ritmo Com dentro de certeza. casa, porque a gente tem muita a questão cotidiana de estar no trabalho, então a gente cria uma rotina e chega em casa a gente se perde, que não tem Com horário. certeza. Com Então, certeza. depois tu me deixa ali, eu vou deixar teu telefone, teu contato, para quem queira marcar consulta aí, para quem queira começar nesse estilo de vida, comece logo, não fique. Vai ser um prazer ajudar, com certeza, dar os primeiros passos, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Ou continuar dando os passos, né? Continuar a caminhada e não parar ela, né? Não usar esse momento para entrar no buraco, assim, para passar uma ponte, né? Para ser um portal. Então, eu acho que isso é importante. E eu queria te pedir para deixar a receita do hummus. Ah, eu deixo. Na verdade, assim, tá? É bem simples para que se alguém não utiliza, mas basicamente vai ter que cozinhar o grão de bico. Só que como o grão de bico é uma leguminosa, as leguminosas é importante que a gente deixe de molho, tá? E aí vai até uma dica para imunidade. Tipo, as leguminosas são riquíssimas em zinco, que é o mineral mais importante para nossa imunidade. Só que quando a gente não deixa de molho as leguminosas, elas têm muitos fatores antinutricionais. Tá? E o que acontece com esses fatores antinutricionais? Por exemplo, feijão, que é o mais típico. Você come e fica com gases, fica estufado. Só que isso é o que a gente sente, é o que a gente vê, né? O que a gente está percebendo. Só que além disso, esses fatores antinutricionais, como o próprio nome diz, antinutriente, eles se ligam a nutrientes, então ao zinco, ao ferro, ao cálcio, e impedem que eles sejam absorvidos ou diminuem a absorção. Então, como é que a gente faz para não ter esses fatores antinutricionais? Deixa o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha de molho, tá? De molho. Já vai. De molho. E aí, descarta essa água e cozinha com uma água limpa, tá? Então, esse é o processo mais chato. Tu deixar de molho e tu ferver depois. Quando o grão de bico estiver pronto, cozinhou ali 5, 10 minutinhos na panela de pressão, aí tu vai triturar ele. Eu trituro sempre com azeite de oliva, sal, e eu como gosto muito de manjericão, utilizo manjericão sempre na preparação. Mas aí pode alho e cebola. Mas não gosto de manjericão, quero usar outro tempero? Maravilha. E aí fica um patezinho, fica maravilhoso.